Minha madrasta mentiu para me excluir do testamento e me impedir de receber a herança do meu pai quando eu tinha 21 anos. Meu pai acreditou nela e decidiu me cortar. 7 anos depois, meu pai descobriu a verdade. Olá, pessoal! Meus pais biológicos se separaram quando eu tinha 9 anos e ambos tiveram a guarda compartilhada de mim. Eu ficava com minha mãe por 5 dias na semana, já que ela morava perto da minha escola, e os finais de semana passava com meu pai. Apesar do divórcio, meus pais sempre foram gentis e atenciosos comigo. Embora eu ficasse triste por não estarem juntos, eu entendia que eles me amavam independentemente de seu relacionamento um com o outro. Alguns anos depois, meu pai conheceu minha madrasta, Gina. Quando meu pai me apresentou a ela, eu tinha 11 anos. Ela parecia ser muito legal comigo e meu pai parecia tão feliz que nos conhecemos, esperando que nos díssemos bem. Gina tinha gêmeas, Emma e Emily, que tinham 14 anos na época e praticamente foram criadas só por ela, já que o pai delas havia sido ausente desde o nascimento. Por isso, as meninas eram bastante maturas para a idade e faziam cenas públicas quando Gina e meu pai não compravam o que queriam ou quando as coisas não iam do jeito delas. Eu era introvertido e completamente oposto delas, então me sentava em silêncio e via elas se envergonharem. Depois de um ano de namoro, eles decidiram se casar quando eu tinha 12 anos, e até minha mãe foi ao casamento. Fiquei tão feliz por ter um novo membro na família, que também estaria lá por mim. Eu pensava que minha madrasta e eu estávamos nos dando bem, até que, alguns meses depois da lua de mel, ela me disse, enquanto estávamos sozinhos uma manhã, que não gostava de mim e que só precisávamos fingir que gostávamos um do outro quando meu pai estivesse por perto. Ela continuou dizendo que, sempre que meu pai não estivesse por lá, eu não deveria incomodá-la, pois ela odiava ver meu rosto, que a lembrava tanto da minha mãe. Meu pequeno coração se quebrou ao ouvir aquelas palavras cruéis, palavras que eu não esperava dela. Eu realmente gostava dela e achava que nossa relação seria boa, mas ela não me via assim. As gêmeas, claro, ouviram isso e depois começaram a zombar de mim, dizendo que eu não tinha pai e que meu pai as amava mais do que a mim. Lembro de ter chorado e contado para minha mãe, que imediatamente ligou para meu pai e ouviu dele. Meu pai garantiu a ela que não era possível que minha madrasta tivesse dito algo assim e que eu poderia ter entendido errado. No final de semana seguinte, quando fui ver meu pai, minha madrasta parecia irritada. Ela não disse uma palavra na frente de meu pai, mas assim que ele saiu, ela sussurrou furiosamente que iria garantir que eu não tivesse mais um pai na minha vida se eu contasse algo para minha mãe sobre ela. Ela também me ameaçou dizendo que ia se divorciar de meu pai e levar todo o dinheiro dele. Se eu não quisesse ver meu pai morando na rua, eu deveria ficar calada. Eu tinha apenas 12 anos e estava assustado com a ideia de ver meu pai em dificuldades, então apenas assenti com a cabeça em concordância. A partir daquele dia, Gina fez da minha vida um inferno de todas as maneiras possíveis. E como eu era uma criança, pensava que teria que aguentar tudo de boca fechada. Sempre que estávamos só eu e ela dizia coisas para me atingir, e eu apenas ficava quieto, esperando e rezando para que ela parasse de me atormentar. Ela falava sobre a minha altura, o meu peso e dizia como eu era feio. Eu esperava que meu pai percebesse, mas ele nunca notou. Na verdade, ele achava que Gina e eu tínhamos uma boa relação e me forçava a ir às compras ou a comer com ela e as crianças. Ela pegava o cartão do meu pai para pagar nossas refeições, mas não me deixava comer nada no restaurante. Eu só era permitido a ter sopa ou sobremesa, mas nenhum prato principal. Eu ficava sentado, miserável, assistindo a eles terminarem o prato principal enquanto chorava silenciosamente. Eu então voltava para casa com fome e ela me forçava a ir dormir sem jantar. Houve tantas noites em que eu chorava sozinho para dormir, faminto e cansado do ódio que ela tinha de mim. Nesse ponto, eu estava no meu limite, assustado, irritado e frustrado com minha madrasta e com meu pai. Por isso, eu odiava visitar meu pai nos finais de semana, e toda vez que chegava sexta-feira à noite, eu tentava escapar de ir visitá-lo inventando desculpas, como dor de barriga, para poder ficar com minha mãe. Claro, meus pais começaram a perceber isso, e meu pai ligava para me contar o quanto ele ficava triste por não me ver. Minha mãe me incentivava a contar se algo estivesse errado, mas eu sempre ficava calado, ainda com medo das ameaças de Gina. Quando eu tinha 14 anos, meu pai decidiu levar toda a família, incluindo a mim, em uma viagem para a Grécia. Inicialmente, eu não queria ir, mas minha mãe me disse que era uma boa oportunidade para eu viajar e conhecer o mundo. Então, relutantemente, decidi acompanhá-los. Como de costume, Gina fingia ser toda doce e gentil na frente do meu pai, me abraçando e perguntando sobre a escola, como se ela estivesse genuinamente interessada na minha vida. Uma coisa que comecei a notar era que ela me provocava sutilmente com sua voz doce, o que me ofendia, mas ao mesmo tempo não a retratava como sendo maldosa. Por exemplo, sempre que eu falava sobre como estava jogando basquete, ela fazia piadas dizendo que eu deveria ser mais alto se quisesse jogar esse esporte, mesmo eu sendo bastante alto para minha idade, e depois dizia que eu deveria me concentrar mais nos estudos do que nos esportes, se quisesse ser algo na vida. As gêmeas então riam e me chamavam de cabeça de carne, mesmo eu tendo notas melhores do que elas. Meu pai percebia isso, mas escolhia ignorar. Sempre que eu dizia que o que ela dizia me deixava desconfortável e machucava, meu pai insistia que ela estava só brincando e que eu deveria relaxar. Gina balançava a cabeça e dizia para meu pai que eu não tinha senso de humor e que eu deveria me divertir, assim como ela. Isso continuou acontecendo durante as férias, até que, um dia, em um momento de raiva, quando ela
ela e as gêmeas estavam me provocando novamente sobre o meu peso enquanto eu tentava aproveitar a piscina. Decidi ser vingativo. Eu disse para as gêmeas, diretamente, que as duas tinham dupla TIM, famoso queixo duplo, o que era vergonhoso, e observei o rosto delas cair. Então, olhei para Gina e disse que ela não deveria usar um chale sobre o biquíni, porque eu ainda podia ver sua enorme barriga se projetando, o que a fazia parecer um pinguim. Vi o rosto de Gina ficar vermelho de vergonha, e ela se levantou para correr de volta para o quarto do hotel. As gêmeas começaram a gritar comigo, dizendo que eu estava sendo sexista e como eu era horrível por dizer aquilo sobre elas. Mais tarde, elas contaram para meu pai, e ele veio falar comigo, claramente irritado. Ele perguntou se eu realmente havia falado aquilo para elas. Minha madrasta e irmãs postiças agindo assim, e quando eu assenti, ele começou a reclamar sobre como ele me criou melhor do que isso e como eu nunca deveria falar com uma mulher sobre seu peso. Eu argumentei que elas estavam falando sobre o meu peso, minha aparência e minha altura, mas meu pai me forçou a pedir desculpas para Gina, que aparentemente tinha se trancado no banheiro chorando depois do que eu lhe disse. Ela e as gêmeas fizeram um grande drama sobre aceitar minhas desculpas. Quando eu voltei para casa, claro, contei tudo para minha mãe, que conversou novamente com meu pai, que tentava me culpar por tudo, mas minha mãe ameaçou que, se Gina comentasse sobre o meu peso ou aparência, ela chamaria CPS, Serviço de Proteção à Criança, no meu pai. Isso assustou meu pai, e não sei como, mas Gina nunca mais disse nada para mim depois disso. Claro, ela e as gêmeas ignoravam minha presença sempre que meu pai não estava por perto, mas, sinceramente, eu estava bem com isso. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe ficou fora por alguns dias, e eu tive que ficar com meu pai e Gina. Gina estava reclamando para meu pai por alguns dias sobre como ela odiava cozinhar para mais um membro da família. Então, na minha última noite, decidi assumir a responsabilidade de cozinhar o jantar, já que minha mãe me ensinou a cozinhar desde muito jovem, pois queria que eu fosse independente. Quando minha madrasta ouviu que eu ia cozinhar, ela me disse que queria convidar alguns amigos dela. Eu cozinhei, preparei a mesa e servi o jantar para todos. Todos pareciam adorar a minha comida e até me elogiaram. Depois, meu pai decidiu lavar a louça, então eu fiquei livre para ir para o meu quarto. Foi quando ouvi Gina e suas amigas conversando bem alto fora da minha janela, enquanto eu estava no meu quarto. As amigas dela diziam o quanto ela era sortuda por ter um marido tão legal e uma casa tão boa. Quando mencionaram como era legal eu ter cozinhado para todos naquela noite, minha madrasta imediatamente começou a reclamar sobre como eu era irritante e como ela não aguentava ver meu rosto. Ela contou para as amigas como não via a hora de eu completar 18 anos para que ela não tivesse mais que me ver todo fim de semana. Quando uma das amigas comentou novamente sobre como eu parecia legal, Gina disse que na verdade ela esperava que eu falhasse e torcia para que eu errasse ao cozinhar os pratos. Assim ela teria algo para me culpar. Isso realmente me chocou, porque eu estava tentando ser educado com ela, mesmo sabendo que ela me odiava, mas parecia que ela já tinha decidido e se recusava a ceder. Com o tempo, esse ódio só aumentava. Durante a faculdade, quando eu ia embora, às vezes eu ia visitar meu pai, por insistência dele, por alguns dias, mas mesmo assim, Gina me ignorava completamente. Ela marcava atividades familiares sabendo que seria só meu pai e as gêmeas ou ela e as gêmeas, para que não ficassem muito tempo por perto enquanto eu ficava em casa. Toda vez que eu acordava tarde, porque era meu tempo de férias, ela gritava comigo, dizendo o quanto eu era vergonhoso. Ela me chamava de preguiçoso e inconsiderado se eu fizesse qualquer bagunça pela casa, mesmo que sempre limpasse depois. Eu sabia com certeza que sempre fui respeitoso com ela, porque meu pai teria me repreendido se eu não fosse. Eu era muito educado com ela e tentava agir de forma leve com eles para garantir que eu não dissesse ou fizesse nada que a incomodasse, mas parecia que isso nunca era o suficiente, e que eu ainda estava fazendo algo errado. Ela também era inconsiderada com a minha privacidade. Ela entrava no meu quarto barulhentamente enquanto eu estava dormindo e me acordava, ou invadia o meu quarto sem sequer bater na porta, o que me deixava extremamente desconfortável. Ela começava a procurar aleatoriamente no meu quarto e embaixo da minha cama, por Deus sabe o que. Ela se recusava a pegar o jantar para mim, mas o fazia para a família e não me convidava para descer para o jantar. Apesar disso, eu simplesmente ficava calado e de cabeça baixa, tentando passar tempo com meu pai sempre que podia. Agora, chegando ao incidente principal, quando eu fiz 21 anos, meu pai me pediu para visitá-lo. Ele me disse que tinha notícias importantes para compartilhar. Já fazia um tempo desde que eu o havia visitado, então fiquei um pouco apreensivo, mas minha mãe me incentivou a ir, dizendo que ele tinha boas notícias para mim. Eu concordei e reservei minhas passagens. Quando cheguei, fui recebido calorosamente pelo meu pai no aeroporto e dirigimos de volta para a casa dele. Perguntei o que ele queria conversar, mas ele me garantiu que me contaria tudo durante o jantar em família. Quando chegamos, percebi que as gêmeas estavam em casa também. Já fazia um tempo que eu não as via, e Emma e Emily nem sequer se deram ao trabalho de reconhecer minha presença, e eu também não. Naquela noite, durante o jantar em família, meu pai começou a falar sobre como ele estava orgulhoso de ter 3 filhos maravilhosos em sua vida. Ele falou sobre o quanto era grato por ter uma família tão amorosa e como queria compartilhar algumas notícias emocionantes. A atmosfera parecia positiva, e eu não pude deixar de sentir uma sensação de expectativa enquanto meu pai continuava falando. Ele olhou para cada um de nós com um sorriso, incluindo Gina, que havia me dado olhares gelados o dia inteiro. Meu pai continuou, dizendo como
recentemente havia perdido um amigo devido a um infarto, o que o fez refletir sobre o quanto ele era sortudo por ter todos nós. Ele também havia conversado com um advogado e feito um testamento. Ao ouvir a palavra testamento, eu imediatamente olhei para Gina e as gêmeas, que se mostraram animadas. Meu pai continuou, dizendo como havia pensado cuidadosamente sobre isso e decidido deixar a casa para minha madrasta, já que ela era sua esposa. Gina sorriu de orgulho ao ouvir isso e o beijou na bochecha. Meu pai morava em uma casa de 5 quartos, então, se Gina algum dia decidisse vender o lugar, ela poderia ter uma fortuna. Meu pai então continuou dizendo que havia decidido me deixar toda a sua conta de aposentadoria e o dinheiro de seu carro. Agora, o carro do meu pai não era um carro comum, era um carro antigo no qual ele havia gastado muito dinheiro e tempo para manter. O carro tinha um valor sentimental para ambos, já que ele frequentemente compartilhava histórias sobre sua juventude e suas aventuras relacionadas a ele. Eu fiquei ali, processando a informação, e percebi que deixar o carro para mim era a maneira que meu pai tinha de expressar seu amor. Enquanto meu pai falava sobre como estava orgulhoso de me deixar herdar o carro, a expressão de Gina mudou de orgulho para descontentamento. Ela trocou olhares com as gêmeas, que pareciam igualmente descontentes. Ficou claro que a perspectiva de eu herdar uma quantia substancial de dinheiro e o querido carro antigo alimentava o rancor delas. Meu pai, aparentemente alheio à tensão no ambiente, continuou dizendo como ele deixaria para as gêmeas a conta conjunta que ele e Gina compartilhavam. Gina era dona de casa, então o dinheiro naquela conta pertencia inteiramente ao meu pai. Ele disse que queria que o dinheiro daquela conta seria igualmente divididos entre elas. Ele disse a elas como elas teriam dinheiro para viver nesta casa, para que não precisassem se preocupar com nada, caso algo acontecesse com ele. Eu, honestamente, estava bem com esse arranjo, e parecia justo para todos. No entanto, as gêmeas imediatamente expressaram que esperavam mais e que meu pai deveria deixá-las com a conta de aposentadoria também, já que eu não precisaria disso de qualquer maneira. Quando meu pai perguntou por que elas pensavam assim, Gina começou a dizer que eu era um homem, então eu deveria encontrar minha própria maneira de viver, enquanto elas eram mulheres e precisariam de mais dinheiro para estabilidade financeira. Meu pai lembrou a Gina que ele já havia fornecido para os filhos dela um fundo para a faculdade e que agora elas ainda teriam a casa e a conta bancária, então não tinham absolutamente nada com o que se preocupar. Gina insistiu que eu não merecia tanto dinheiro, mas meu pai reiterou que sua decisão estava tomada. Eu fiquei quieto, ouvindo, enquanto eles continuavam discutindo. De repente, do nada, Gina começou a chorar. Nós a olhamos preocupados, e meu pai lhe disse que aquilo nem era motivo para chorar, já que ele tinha dividido tudo de forma justa. Gina, entre soluços, começou a dizer como havia mantido a boca fechada todos esses anos para proteger a família, mas que não podia mais aguentar aquilo. O ambiente ficou em um silêncio constrangedor e meu pai e eu trocamos olhares confusos. Apesar da tensão, ele a incentivou gentilmente a compartilhar o que estava a incomodando. Entre soluços, Gina começou a dizer que, alguns anos atrás, eu havia tentado me forçar sobre ela, mas que ela tinha tentado esconder isso para me proteger. Eu fiquei em choque, surpreso com a acusação inesperada. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Gina começou a elaborar suas falsas alegações. Ela disse ao meu pai que, depois da nossa viagem à Grécia, onde tivemos aquela discussão sobre peso e altura, eu ficava sempre olhando para ela e tentando entrar no quarto dela sem ser convidado. Eu fiquei paralisado na cadeira, enquanto ela continuava a inventar uma história sobre como eu tentava invadir o quarto dela toda vez que ela tomava banho ou chegava muito perto dela quando estávamos sozinhos. Ela contou ao meu pai como temia me ter em casa todo fim de semana por causa disso, já que tinha medo de que eu fizesse isso também com as gêmeas. Tentei me defender furiosamente, negando as acusações infundadas e gritando com ela pela audácia de inventar tais mentiras, mas Gina continuava a chorar como uma vítima. Ela falou sobre como, à medida que eu fui ficando mais velha, comecei a deixá-la mais e mais desconfortável, e em uma ocasião, quando estávamos sozinhos, eu tentei me forçar sobre ela. Meus olhos se arregalaram de choque e o sangue drenou do meu rosto ao ouvir uma acusação tão enorme de sua boca. Meu pai parecia confuso e preocupado, seus olhos se alternando entre mim e Gina, claramente sem saber o que dizer. Gina continuou contando sua história, dizendo que sofreu em silêncio todos esses anos, com medo de falar por causa da família. Eu gritei para Gina que ela era uma psicopata, já que não havia como eu jamais ter olhado para ela de forma inadequada, muito menos tocado nela. Gina gritou de volta que não iria mais ficar com a boca fechada e que precisava expor um monstro como eu. As gêmeas começaram a gritar furiosas contra mim por ter feito a mãe delas passar por tudo aquilo, usando palavras como abusador e outras muito mais pesadas. Minha cabeça estava girando e tudo isso parecia um pesadelo. Eu nem conseguia imaginar como uma noite agradável havia se transformado em acusações selvagens sendo jogadas em mim. Olhei para o meu pai em busca de apoio, mas ele ficou quieto, claramente tentando processar tudo que Gina havia dito. Ele perguntou a ela se o que ela tinha falado era verdade, e Gina sentiu, dizendo que nunca mentiria para ele sobre seu próprio filho e que, como esposa dele, ele deveria acreditar nela. Enquanto eu tentava me defender, meu pai perguntou novamente por que ela não tinha falado sobre isso antes, e Gina respondeu dizendo que tinha medo de que ninguém acreditasse nela, já que eu era menor de idade e estava tentando fazer coisas inadequadas com ela. Afinal, ela era a madrasta que se casou com meu pai, então as pessoas não acreditariam nela, e ela teve
teve que suportar tudo isso silenciosamente para proteger a família. Eu estava chorando nesse momento, implorando para meu pai não acreditar nela. Eu nunca imaginei que Gina fosse tão vil a ponto de inventar coisas tão atrozes, mesmo depois de tudo que ela me fez passar todos esses anos. Infelizmente, a manipulação de Gina teve um grande impacto no meu relacionamento com meu pai, e ele parecia dividido entre confiar em mim e acreditar na mulher com quem se casou. As gêmeas, influenciadas pela narrativa da mãe, se uniram para apoiar as falsas acusações de Gina e gritaram para eu sair da casa delas. Eu gritei de volta que aquela era a casa do meu pai e que elas não deveriam acreditar no que a mãe delas estava dizendo, pois não era verdade. Meu pai estava sentado quieto, no meio do caos. Então, ele olhou para mim e me disse que eu precisava sair de casa até que o assunto fosse resolvido. Foi como um soco no estômago, ser rejeitado pelo meu próprio pai, que acreditava na sua segunda esposa em vez de em mim. Ferido, confuso e traído, arrumei minhas coisas e saí de casa, de onde eu achava que ainda pertencia. Fui direto para a casa da minha mãe, que ficou chocada ao me ver em sua porta. Quando contei tudo para ela, ela ficou fora de si de raiva e estava pronta para enfrentar a madrasta. Mas eu pedi que não fizesse isso, já que não havia garantia de como Gina era psicótica. Se ela podia inventar mentiras tão loucas só para me expulsar da casa do meu pai, por estar chateada com o que eu ia herdar, então ela poderia inventar muito mais para destruir minha vida. Eu não podia correr o risco de tê-la na minha vida por mais tempo, e foi por isso que decidi cortar meu pai permanentemente. Já que ele escolheu acreditar nela, ele não merecia mais ter-me em sua vida. Depois, soube por minha mãe que meu pai ligou e contou para ela como estava envergonhado de ter um filho como eu e que não queria nada comigo. Minha mãe tentou defendê-lo, mas foi em vão. Ela também recebeu muito julgamento da família do meu pai, que acreditou na história de Gina e disse à minha mãe que ela havia criado um pervertido. Eu nem consigo imaginar o quão doloroso deve ter sido para minha mãe ouvir essas palavras sobre seu filho. Claramente, o dano estava feito e Gina havia vencido. Eu queria poder escrever que minha vida começou a melhorar depois de cortar ela e minha família, mas não melhorou. Gina e as gêmeas continuaram a me enviar uma enxurrada de mensagens de texto dizendo coisas indescritíveis e ameaçando que eu deveria ficar longe do meu pai para sempre. Chegou a um ponto tão ruim que eu precisei trocar meu número só para fugir delas. As coisas não melhoraram para mim nem depois disso, porque depois do que Gina me fez passar, eu tinha medo de estar com ou perto de qualquer mulher. Eu temia ser falsamente acusado novamente de algo assim e perder meu emprego e minha carreira. Eu tinha medo de conhecer alguém ou sair para um encontro. Durante todo esse tempo, minha mãe esteve ao meu lado e acreditou em mim. Eu passei por episódios severos de depressão e pensamentos suicidas, e minha mãe veio morar comigo por alguns meses para que eu ficasse bem. Lentamente, minha saúde mental se recuperou e comecei a viver minha vida. Eventualmente, conheci uma mulher maravilhosa chamada Mara, que trouxe a luz de volta à minha vida. Ela mudou minha vida completamente, e minha mãe a adora também. Mara e minha mãe são tudo para mim, e graças a elas, continuo vivendo minha vida com propósito. Há apenas uma semana, recebi uma ligação de um número desconhecido, pensando que poderia ser a Amazon. Atendi, e para minha surpresa, era meu pai. Fiquei chocado ao ouvir a sua voz. A primeira coisa que ele me disse foi o quanto sentia a minha falta. Fazia muito tempo, quase 7 anos, desde a última vez que ouvi algo dele. Ele soava mais velho. Perguntei como ele havia conseguido meu novo número, já que nem muitos membros da família o tinham, mas meu pai desviou da pergunta e me perguntou se eu estava bem. Fiquei em silêncio e então disse a ele para não me procurar novamente, já que não tinha nada para contar. Foi quando meu pai desabou e começou a chorar. Ele me implorou para perdoá-lo e ficou repetindo quanto foi ruim ter abandonado seu próprio filho. Minha curiosidade foi despertada, então esperei ele se explicar. Foi aí que meu pai começou a contar como Gina o traíra com seu melhor amigo durante alguns anos, e depois que ele a confrontou com provas, ela nem se deu ao trabalho de esconder mais e disse que estava cansada de ser casada com um homem patético como ele. Gina revelou que só casou com ele por causa do dinheiro e que odiava ser casada com alguém como ele. Quando meu pai pressionou por mais verdades, ela finalmente admitiu que inventou todas aquelas acusações contra mim porque me odiava também e queria toda a riqueza do meu pai para ela e sua filha, pois acreditava que mereciam. Como você pode imaginar, meu pai se divorciou dela e ela não levou nada do casamento, já que teve um caso. Mesmo com os advogados dela tentando brigar pela pensão alimentícia, meu pai continuou dizendo que ele estava esperando para se divorciar dela para que pudesse finalmente entrar em contato comigo e se desculpar pelo que me fez passar. Ele disse que queria recuperar o tempo perdido para que pudéssemos ter um relacionamento melhor de pai e filho. Ao ouvir pai e filho, não pude deixar de zombar. Eu disse a ele que ele não era mais meu pai depois de me abandonar tão rapidamente pelas acusações falsas de sua esposa. Disse a ele que não queria mais nada com ele e que não queria mais que me importunasse. Desliguei a ligação e esperava que ele entendesse a mensagem. No entanto, desde então, tenho recebido uma enxurrada de ligações do meu pai e da família dele, com quem nem converso, dizendo que meu pai sofreu o suficiente e que estou apenas dificultando as coisas para ele. Sinto-me dividido com as mensagens deles. A dúvida é se estou errando por recusar conversar com meu pai depois de ele ter me cortado por acusações falsas feitas por Gina. Atualização 1. Ok, então meu post foi bloqueado, mas espero que agora esteja tudo certo. Eu postei o link e tentei ao máximo organizar o espaço. Estou no celular. Agradeço
muito por todo o apoio e conselhos recebidos. Sou realmente muito grato a todos que me ajudaram a perceber como eu estava. Muito obrigado. Para explicar um pouco mais, não estou apenas furioso com meu pai por acreditar em minha madrasta, mas também por todos aqueles anos em que ela me assediou e ele não fez nada. Eu era criança, e ela me chantageava e manipulava enquanto eu ficava quieto. Nunca contei isso para ninguém, mas acho que chegou o momento de eu abrir isso para minha mãe e contar a ela exatamente o que passei, pois sei que ela vai entender. Atualização 2. Olá, pessoal, faz uma semana desde minha última atualização. Para todos que se preocuparam com minha saúde mental, estou bem, obrigado a todos pela gentileza. Agora, em primeiro lugar, eu reservei passagens para minha mãe vir me visitar, para que eu pudesse contar a ela e amar a tudo. Elas já sabiam que algo estava acontecendo comigo. Comecei a contar a elas sobre como meu pai me procurou depois de todos esses anos, o que surpreendeu minha mãe. Ela me perguntou por que ele fez isso, e eu disse a ela que ele não tinha ideia de que ele tinha passado por um divórcio e estava furioso com a Gina por tudo que ela tinha feito com todos nós. Depois, contei a ambas como a Gina me manipulava quando eu tinha apenas 12 anos. Falei sobre como ela me intimidava quando meu pai não estava por perto e me ameaçava de que iria se divorciar dele se eu contasse a ele. Não percebi como esses eventos foram traumáticos até começar a me abrir lentamente sobre todos aqueles incidentes, um a um. Quando terminei de contar, estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mara e minha mãe também estavam chorando em silêncio. Minha mãe imediatamente se levantou para me abraçar e continuou repetindo que eu não deveria ter guardado tudo isso para mim e que estava tudo bem compartilhar. Eu chorei por meia hora inteira enquanto minha mãe continuava me abraçando. A Mara também me disse como nenhuma criança deveria ter passado por isso e que estava completamente bem se eu decidisse não falar mais com meu pai, já que ele deveria ter feito um trabalho melhor me protegendo. Minha mãe assentiu e me disse que eu não tinha nenhuma obrigação de explicar nada para meu pai, porque quando eu mais precisei dele, ele escolheu acreditar na esposa dele em vez de em mim. E a única razão de ele estar me contatando agora era porque ele estava sozinho e não tinha mais família. Foi quando percebi que elas estavam certas. Talvez meu pai nunca tenha realmente me amado, porque se ele tivesse me amado de verdade e me conhecido, ele nunca teria acreditado que eu fosse capaz de assediar alguém. Desde então, minha mente ficou decidida depois dessa conversa. Depois de anos, me sinto muito mais leve ao contar todo o meu passado com Gina para minha mãe e Mara. Eu bloqueei meu pai e continuarei bloqueando qualquer outro membro da família que decidir se meter na minha vida. Não devo explicações para quem escolheu me abandonar. Atualização 3. Uau, eu escrevi este post há 6 meses e não consigo acreditar o quanto minha vida mudou desde então. Quero começar compartilhando algo feliz. Eu pedi Mara em casamento, e ela disse sim. Minha mãe está feliz por nós e estamos pensando em nos mudar para mais perto dela, porque as escolas lá são melhores. Ambos podemos trabalhar de qualquer lugar, então faz sentido para nosso futuro como família. Também comecei a fazer terapia, graças ao conselho das pessoas no Reddit. Isso tem me ajudado a me sentir melhor, passo a passo. Estou tentando focar nas coisas boas da minha vida, como amar e minha mãe. Elas estiveram ao meu lado e sou grato pelo apoio delas. O passado foi difícil, mas estou olhando para o futuro, um futuro mais brilhante, livre de todas as mentiras e dramas.